Existem histórias que passam, mas existem histórias que transformam vidas. Hoje você vai conhecer um personagem da fé. A história de São Bento não começa com glória, começa com inquietação. Em um mundo mergulhado no caos, onde o Império Romano já dava sinais de queda e os valores pareciam se perder no tempo, nasce um jovem que mudaria o rumo da espiritualidade cristã para sempre. Bento nasceu por volta do ano 480, na pequena cidade de Núrcia, na Itália. Filho de uma família nobre, ele tinha o tudo para seguir uma vida comum para os padrões da época: estudar, crescer, conquistar prestígio, mas dentro dele havia algo diferente. Desde muito jovem, Bento demonstrava uma sensibilidade incomum. Enquanto outros buscavam prazeres, fama ou poder, ele se sentia incomodado com o vazio dessas coisas. Era como se sua alma estivesse procurando algo mais profundo, algo eterno. Quando chegou a hora de estudar, Bento foi enviado para Roma, o grande centro do mundo naquela época. Mas ao invés de encontrar sabedoria e propósito, ele se deparou com uma realidade dura: corrupção, excessos, desordem moral e uma sociedade cada vez mais distante de Deus. E foi ali, em meio ao barulho da cidade, que algo decisivo aconteceu. Bento percebeu que, se continuasse naquele caminho, acabaria se tornando igual àquilo que tanto o incomodava. Ele entendeu que precisava fazer uma escolha, e essa escolha mudaria não só a vida dele, mas a história de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ele decidiu abandonar tudo. Sim, tudo. Deixou para trás seus estudos, sua posição social, suas oportunidades, e escolheu o silêncio. Escolheu a solidão. Escolheu buscar a Deus acima de qualquer coisa. Bento se retirou para um lugar isolado, em Subíaco, onde começou a viver como eremita. Em uma caverna simples, longe de qualquer conforto, ele iniciou uma jornada intensa de transformação espiritual. Ali não havia aplausos, não havia reconhecimento, só havia luta. Luta contra si mesmo, luta contra tentações, luta contra o medo, a dúvida e o vazio. Mas foi exatamente nesse lugar de silêncio que Bento encontrou algo que o mundo não podia oferecer: a verdadeira paz. Durante anos, ele viveu escondido, dedicado à oração, à meditação e a uma vida de disciplina extrema. Sua rotina era simples, mas poderosa: oração constante, trabalho manual e um coração totalmente voltado para Deus. E foi nesse período que Bento começou a desenvolver aquilo que mais tarde se tornaria uma das maiores contribuições para o cristianismo: uma forma equilibrada de viver a fé. Não era uma fé apenas de palavras, nem apenas de rituais, mas uma fé vivida no dia a dia. Uma fé prática, uma fé disciplinada, uma fé transformadora. Com o tempo, sua reputação começou a crescer. Pessoas começaram a ouvir falar daquele homem que vivia de forma tão diferente, tão intensa, tão verdadeira. E uma a uma, elas começaram a procurá-lo. Queriam conselhos, queriam direção, queriam aprender. E foi assim que Bento deixou de ser apenas um homem isolado e se tornou um líder espiritual. Mas a jornada não foi fácil. Ao assumir a liderança de um mosteiro, Bento enfrentou resistência. Nem todos estavam preparados para viver a disciplina que ele ensinava. Sua forma de vida exigia compromisso, renúncia e transformação verdadeira. E isso incomodava muitos. Houve momentos em que ele foi rejeitado, momentos em que tentaram até mesmo tirá-lo do caminho. Mas Bento permaneceu firme, porque sua missão não era agradar pessoas, era obedecer a Deus. Depois de enfrentar esses desafios, Bento decidiu começar algo novo. Ele fundou vários mosteiros, formando comunidades onde os monges viviam de acordo com princípios claros e equilibrados. E foi nesse contexto que nasceu aquilo que marcaria a história para sempre: a regra de São Bento. Essa regra não era apenas um conjunto de normas, era um guia de vida,
Um caminho que ensinava como viver com equilíbrio entre oração, trabalho e descanso. Um modelo que valorizava a disciplina, mas também a humildade, a autoridade, mas também o amor. Seu lema se tornou conhecido em todo o mundo. Ora et labora. Reza e trabalha. Simples, direto, transformador. Bento entendeu algo que muitos ainda hoje não compreendem. A vida espiritual não está separada da vida prática. Cada tarefa, por menor que seja, pode ser um ato de fé. Cada momento, uma oportunidade de conexão com Deus. E essa visão revolucionou não apenas a vida monástica, mas também a forma como muitas pessoas passaram a enxergar sua própria rotina. Seus mosteiros se tornaram centros de espiritualidade, mas também de conhecimento, cultura e preservação da história. Em um período onde muito estava sendo perdido, os monges beneditinos ajudaram a preservar manuscritos, ensinamentos e valores que moldariam a civilização ocidental. Mas, acima de tudo, Bento deixou um legado espiritual, um legado de disciplina, de fé constante, de busca sincera por Deus. Ele nos ensina que não é preciso estar no centro do mundo para fazer a diferença. Às vezes é no silêncio, na constância e na fidelidade diária que as maiores transformações acontecem. A vida de São Bento é um convite para desacelerar, para refletir, para olhar para dentro. Em um mundo tão acelerado, tão cheio de distrações, sua história ecoa como um chamado. Volte ao essencial. Volte para Deus. Volte para aquilo que realmente importa. Hoje, séculos depois, seu impacto continua vivo. Milhares de mosteiros ao redor do mundo ainda seguem sua regra. Milhões de pessoas encontram inspiração em sua vida. E talvez, nesse momento, essa história não tenha chegado até você por acaso. Talvez exista algo dentro de você que também está buscando mais sentido, mais paz, mais propósito. E assim como Bento um dia decidiu deixar tudo para trás, em busca de algo maior, talvez hoje seja o seu momento de refletir. O que você tem permitido ocupar o lugar de Deus na sua vida? O que você precisa deixar para trás para viver algo mais profundo? A história de São Bento não é apenas sobre o passado, é sobre agora, é sobre escolhas, é sobre transformação. E ao longo deste vídeo, você vai entender como um homem que escolheu o silêncio conseguiu ecoar sua voz através dos séculos. Prepare-se, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Depois de anos vivendo no silêncio e na disciplina, São Bento já não era mais apenas um eremita desconhecido, escondido em uma caverna. Sua fama havia se espalhado, mas não por riqueza, não por poder e nem por influência política. Era algo diferente. As pessoas eram atraídas pela presença dele, pela paz que transmitia, pela autoridade espiritual que não vinha de títulos, mas de uma vida verdadeira com Deus. E foi exatamente isso que começou a mudar tudo. Homens de diferentes lugares passaram a procurá-lo, desejando viver da mesma forma. Eles não queriam apenas ouvir conselhos, queriam aprender a viver como Bento vivia. Queriam disciplina, queriam propósito, queriam transformação. E assim começaram a nascer as primeiras comunidades. No início eram simples, pequenos grupos reunidos em torno de um propósito comum: buscar a Deus com sinceridade. Mas Bento sabia que, sem direção, até mesmo a melhor intenção poderia se perder. Então ele fez algo que mudaria a história para sempre. Ele organizou, ele estruturou, ele criou um caminho. Foi assim que nasceu a famosa regra de São Bento, um conjunto de ensinamentos que não apenas guiava monges, mas ensinava qualquer pessoa a viver uma vida equilibrada, disciplinada e cheia de sentido. E o mais impressionante, era simples, nada de regras impossíveis, nada de exigências inalcançáveis. A base era clara:
equilíbrio. Bento entendia algo que poucos percebiam naquela época e que ainda hoje muitos ignoram. Uma vida espiritual forte não se constrói apenas com momentos extraordinários. Ela se constrói no ordinário, no dia a dia, na constância, na fidelidade às pequenas coisas. Seus monges tinham horários definidos para tudo: orar, trabalhar, estudar e descansar. Não havia espaço para exageros nem para negligência. Tudo tinha propósito. Tudo era feito como uma forma de servir a Deus. E esse modelo começou a atrair ainda mais pessoas. Os mosteiros cresceram, novas comunidades foram fundadas. E o que começou em uma caverna isolada agora se transformava em um movimento. Mas como toda obra verdadeira, também vieram desafios. Nem todos aceitavam facilmente aquela forma de vida. A disciplina incomodava. A obediência exigia humildade. E a verdade confrontava o ego. Existem relatos de que Bento enfrentou situações extremamente difíceis, inclusive dentro das próprias comunidades. Pessoas que não queriam mudar, que resistiam à transformação, que preferiam manter velhos hábitos. E em um dos episódios mais marcantes de sua vida, chegou-se ao ponto de tentarem envenená-lo. Sim, tentar tirar sua vida. Mas é justamente aqui que a história revela algo poderoso. Bento não respondeu com ódio, não respondeu com vingança. Ele respondeu com fé. Ao abençoar o alimento, diz a tradição que o recipiente se quebrou, revelando o perigo que estava escondido. Mais do que um milagre, esse momento simboliza algo profundo. Quando sua vida está alinhada com Deus, até aquilo que vem para te destruir pode ser exposto antes de te atingir. Depois desse episódio, Bento decidiu se afastar novamente e continuar sua missão de outra forma. Foi então que ele fundou aquele que se tornaria o mais importante de seus mosteiros, Monte Cassino. Ali, ele consolidou sua obra. Ali, ele estabeleceu de forma definitiva sua regra. Ali, ele deixou um legado que atravessaria séculos. O mosteiro de Monte Cassino não era apenas um lugar de oração. Era um centro de formação. Um lugar onde vidas eram moldadas. Onde homens aprendiam não apenas a orar, mas a viver. E talvez esse seja o maior ensinamento de São Bento. A fé não é algo separado da vida. Ela é a própria vida. Cada tarefa, cada decisão, cada atitude, tudo pode ser uma expressão de fé. Essa mentalidade começou a transformar não apenas indivíduos, mas regiões inteiras. Os mosteiros beneditinos se tornaram pontos de luz em meio a um mundo instável. Enquanto guerras, crises e incertezas tomavam conta de muitas regiões, dentro daqueles muros havia ordem, havia paz, havia propósito. Os monges cultivavam a terra, estudavam, copiavam manuscritos, ensinavam e, acima de tudo, viviam uma vida de disciplina espiritual. Sem perceber, Bento estava ajudando a preservar não apenas a fé, mas também a cultura, o conhecimento e os valores que sustentariam gerações futuras. Mas sua maior obra não foram os mosteiros, foi o exemplo, porque regras podem ser escritas, estruturas podem ser construídas, mas o que realmente transforma vidas é o exemplo vivido. E Bento viveu aquilo que ensinava, com humildade, com firmeza, com constância. Nos últimos anos de sua vida, ele já não precisava provar nada a ninguém. Sua autoridade não vinha de palavras, vinha de quem ele se tornou. Há relatos de que ele tinha uma profunda sensibilidade espiritual, conseguindo perceber coisas que iam além do natural, mas ele nunca buscou destaque por isso. Seu foco sempre foi o mesmo: Deus. Simples assim. E então chega o momento final. Diferente de muitos, Bento parecia saber que sua hora estava próxima. Ele se preparou, se despediu e, segundo a tradição, morreu em oração, de pé,
com os braços erguidos, sustentado por seus discípulos. Um fim que refletia exatamente como ele viveu, com fé, com entrega, com total dependência de Deus. Mas a história não termina aqui, porque o impacto de São Bento continua até hoje. Sua regra ainda é seguida em mosteiros ao redor do mundo. Seus ensinamentos continuam influenciando milhões de pessoas. E sua vida continua sendo um exemplo poderoso de que disciplina, fé e constância podem transformar não apenas um indivíduo, mas toda a história ao seu redor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Em um mundo cheio de distrações, barulho e pressa, o que você tem? Construído? Uma vida baseada no imediato? Ou uma vida com fundamento? São Bento nos ensina que não é sobre fazer muito, é sobre fazer com propósito. Não é sobre correr, é sobre caminhar na direção certa. E talvez, assim como ele um dia decidiu sair do meio do caos para buscar algo maior, hoje você também esteja sendo chamado para ajustar sua vida, chamado para criar disciplina, chamado para viver algo mais profundo. Porque no final, não é sobre fama, não é sobre reconhecimento, é sobre quem você se torna no silêncio, quando ninguém está vendo. E agora que você conhece essa história, a decisão é sua. Se essa história falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu quero viver uma fé assim. E se inscreve, porque toda semana tem um novo personagem da fé.